Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Na Turquia, Rússia e Ucrânia tentam chegar a acordo sobre o comércio mundial de cereais. Joe Biden, presidente norte-americano, começa hoje o seu primeiro périplo pelo Médio Oriente. No controle técnico desta emissão está Guilherme Le Bouvier. O jornal começa agora. Delegações da Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU encontram-se hoje em Istambul para tentar levantar os obstáculos à exportação de cereais da Ucrânia, penalizando o fornecimento a nível mundial e, com particular, a acuidade no continente africano. Cerca de 25 milhões de toneladas de cereais estão bloqueados nos portos da região estratégica de Odessa, no sul da Ucrânia, devido à ofensiva russa. Mais pormenores com José Pedro Tavares, correspondente em Ankara. Delegações da Rússia, da Ucrânia, da Turquia e das Nações Unidas reúnem-se hoje de novo em Istambul para tentar desbloquear o escoamento dos milhões de toneladas de cereais ucranianos acumulados em Odessa devido ao bloqueio naval russo. As autoridades turcas demonstram alguma esperança de que o tema, que tem sido negociado nos últimos 2 meses com poucos resultados concretos, registre agora desenvolvimentos a curto prazo. Mais de 25 milhões de toneladas de cereal, a maior parte ainda da colheita do ano passado, estão armazenados em silos na região de Odessa, onde há cerca de 7 dezenas de cargueiros prontos a zarpar. A Ucrânia produz 15% do total de cereal a nível global e a situação tem levado a um agravamento significativo dos preços do cereal e também do óleo vegetal no mundo inteiro, com graves consequências a nível de segurança alimentar em muitos países de África. A ONU já alertou, aliás, para uma catástrofe humanitária de grandes proporções. A proposta turca prevê a abertura de um corredor marítimo seguro, no qual a marinha ucraniana poderia guiar os cargueiros através das minas em frente ao porto de Odessa, enquanto os russos se comprometem a não atacar esses comboios navais que seriam vistoriados pela Turquia para impedir a importação de armas. José Pedro Tavares, RFI em Ankara. Mais de 16 mil pessoas foram detidas na Rússia durante os últimos meses por protestos contra a guerra na Ucrânia, estimam especialistas das Nações Unidas. Desde a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro foram abertos cerca de 60 processos penais por falsas notícias sobre a guerra e pelo menos 7 por desacreditar e apelar à obstrução do exército russo. O presidente americano Joe Biden efetua desde hoje até sábado a sua primeira digressão pelo Médio Oriente, cuja primeira etapa é hoje em Israel, sob a alta vigilância de 16 mil polícias. Na sexta-feira viaja para a Arábia Saudita, onde deve encontrar-se com o príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman. Na mesa das conversações estão questões como o nuclear iraniano, a normalização das relações com Israel ou ainda o preço do petróleo. Mais pormenores com Liliana Henriques. Mal aterrou esta tarde em Israel, o presidente americano prometeu reforçar os elos entre os dois países e, por seu lado, o chefe do governo israelita Yair Lapid deu conta da sua intenção de abordar com o seu grande aliado a necessidade de restaurar uma forte coligação mundial para bloquear o programa nuclear iraniano, Israel considerando como uma ameaça à sua segurança a perspectiva de se ressuscitar o acordo sobre esta matéria abandonado em 2018. Além do chefe do governo israelita, o presidente americano deveria igualmente encontrar-se amanhã com o chefe da oposição, Benjamin Netanyahu, e na sexta-feira deveria avistar-se igualmente na Cisjordânia com o presidente palestiniano, com quem não faltam assuntos para abordar num terreno altamente minado. Muito embora declare não praticar a mesma política que o seu antecessor no Médio Oriente, Joe Biden não reabriu o consulado americano na parte oriental de Jerusalém, em território palestiniano ocupado. Na emenda das discussões também deveria estar a sugestão feita recentemente por Washington de que outros países árabes, para além dos Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Marrocos, poderiam normalizar as suas relações com Israel, um processo considerado como uma punhalada nas costas pelos palestinianos. Este assunto deveria ser igualmente abordado com as autoridades da Arábia Saudita, onde Joe Biden chega na sexta-feira, estando nomeadamente previsto um encontro com o príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman no sábado. Para além da questão das relações com Israel, Biden pretende igualmente obter da Arábia Saudita o aumento da sua produção de petróleo, de modo a baixar o seu preço numa altura volátil devido ao conflito na Ucrânia.
Após abandonar a compra do Twitter, a rede social contra-ataca e está agora a processar o empresário Elon Musk por violar o acordo de 44 mil milhões de dólares para a aquisição da empresa. O objetivo do processo judicial, entregue num tribunal no estado americano do Delaware, é obrigar o magnata a completar a aquisição do Twitter pelo valor proposto de 54,2 dólares por ação. Elon Musk é acusado de uma longa lista de violações do acordo de aquisição do Twitter. Em Portugal, a Proteção Civil registra ao final da manhã de hoje 7 incêndios que indicavam alguma preocupação nos distritos de Leiria, Faro, Viseu e Viana do Castelo, num dia em que há uma tendência crescente de ignições. Num balanço feito à hora de almoço, na sede da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil, em Oeiras, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, afirmou que havia 11 incêndios ativos. Hoje, Portugal defronta a Holanda num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de Futebol Feminino que decorre em território britânico. Vamos em direto para Leith, onde se encontra o nosso enviado especial, Marco Martins. Marco, como é que está o ambiente a 3 horas do início do jogo? Boa tarde, Catarina. Boa tarde para as nossas e os nossos ouvintes. O ambiente está a crescer a cada minuto que passa com a chegada progressiva dos adeptos portugueses, holandeses e britânicos para encher este estádio, Lake Sports Village, que pode acolher cerca de 8 mil espectadores. No passado sábado, cerca de 6 mil estiveram presentes para o primeiro jogo de Portugal. Hoje deverá ser um pouco diferente no que diz respeito ao número de adeptos portugueses, visto que é dia de trabalho aqui na Inglaterra. Quanto às 4 linhas, Portugal entra em campo como líder do Grupo C. Recorde-se que devido aos critérios de desempate da UEFA, neste caso o critério disciplinar, Portugal ocupa o primeiro lugar com 1 ponto, após o empate a 2 bolas frente à Suíça. Um agrupamento em que os Países Baixos, seleção adversária de Portugal, também tem 1 ponto, após o empate a 1 bola frente à Suécia. Um encontro que pode ser favorável às holandesas. No historial dos confrontos diretos, os Países Baixos venceram 6 vezes Portugal, em 7 encontros, enquanto as portuguesas têm apenas 1 triunfo. Mas tudo pode ser diferente hoje. As holandesas não vão poder contar com 4 jogadoras habituais titulares, sendo que 2 estão lesionadas e que outras 2 estão infectadas com a Covid-19. O jogo começa às 20 horas, hora local, na Inglaterra. Por agora é tudo, Catarina. Obrigada, Marco Martins. Os partidos e coligações que concorrem às eleições gerais de 24 de agosto em Angola tomam hoje conhecimento do seu posicionamento nos boletins de voto e dos tempos de antena que vão ter direito nos órgãos de comunicação social. Mais pormenores com o nosso correspondente em Luanda, Francisco Paulo. A Comissão Nacional Eleitoral sorteia esta quarta-feira os números que vão determinar o posicionamento dos partidos políticos e coligações de partidos no boletim de voto e o tempo de antena na rádio e na televisão. O ato que vai decorrer esta tarde na sede da organização, segundo Lucas Quilundo, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, também será reservado para rever alguns processos administrativos. Lucas Quilundo refere que, terminado este processo, o Estado deve canalizar as verbas aos partidos políticos aprovados para suportarem a logística da campanha eleitoral, que começa já dentro de dias. O plenário da Comissão Nacional Eleitoral deliberou pela realização do sorteio de posicionamento das candidaturas no boletim de voto. Concomitantemente a este sorteio serão realizados posteriormente outros 2 sorteios que têm a ver com a ordem de utilização do tempo de antena na rádio, um sorteio, bem como a ordem de utilização do tempo de antena na televisão, outro sorteio, igualmente em cumprimento do que a lei estabelece relativamente ao direito de uso de tempo de antena que as candidaturas têm no período de campanha eleitoral. Francisco Paulo, Luanda, RFI. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, extinguiu hoje o Alto Comissariado para a Covid-19, criado em 2020 com o aparecimento da pandemia provocada pelo coronavírus. Segundo um decreto presidencial, o decreto justifica a decisão de extinção desta instituição, que controlava o combate à doença no país, com o facto de a atual situação estar controlada e ter sido revertida à situação de calamidade pública. Os transportadores coletivos de passageiros, conhecidos como chapas, voltaram hoje a circular na Beira, no centro de Moçambique,
após 2 dias de protesto, mas ameaçam aumentar unilateralmente o preço da viagem. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Alberto Cariz, apelou aos transportadores para voltarem a operar, frisando que a ação dos chapeiros prejudicou os passageiros e a economia da cidade, entre as maiores de Moçambique. A crise dos transportes que a cidade da Beira atravessa começou na segunda-feira, quando os autocarros e chapas, ligeiros improvisados de transporte, encostaram os seus veículos. É o ponto final nesta edição. Até já.